Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há quase 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e um dos fundadores aqui do Prepara. Gente, antes da gente ir pro vídeo, curtam. Curtam porque é importante para nós sabermos que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo para voltar aqui e trazer mais informações para vocês. E é claro, inscrevam-se, porque olha o que a produção me mandou aqui. A produção mandou o seguinte: 25 mil, rumo aos 25 mil. Vamos se inscrever, povo. Vamos se inscrever, vamos lá. Gente, olha só, sem mais delongas, tá? O vídeo de hoje, ele é muito importante para minha pessoa e ele vai ser muito importante para vocês também. Porque eu digo daqui para lá e de lá para cá. Porque hoje eu vou contar para vocês como é que foi a minha jornada de estudante rumo à aprovação. E cara, talvez vocês vejam aqui hoje o canal repleto de informações a respeito de conteúdo da área bancária. Vocês vejam o Samuel já há 10 anos concursado no Banco do Brasil, fazendo outras atividades fora do banco. E talvez a gente até menospreze num primeiro momento, ou pense que eu tive algumas facilidades. Mas cara, a grande verdade é que eu vim de uma família com boas condições, mas de uma família que eu não iria, por exemplo, herdar em uma empresa, eu não iria herdar um emprego. Tudo teria que ser conquistado com meu esforço. Sempre tive muito respeito total à minha família. Minha mãe deu totais condições para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. Então a gente tinha essa dignidade. Ela nos dava sempre o máximo de condições possíveis. Mas a verdade é que se eu quisesse um emprego, uma boa remuneração, eu teria que fazer pela minha pessoa. Assim como eu tenho certeza que a maioria esmagadora de vocês também tá sozinho, digamos assim, nesse quesito. Vocês dependem do esforço de vocês. Não que não exista um amparo, não que não exista um apoio, muitas vezes até financeiro, mas que vocês precisam do esforço, vocês precisam sair da inércia para conquistar um cargo público, um bom emprego ou uma boa carreira. E é justamente esses fatores que eu vim contar para vocês hoje. A minha história ela começa lá em 2011, quando eu saí do colégio e fui para a faculdade cursar comércio exterior, gente. E naquela época o meu sonho era fazer comércio exterior, porque eu já falava inglês, eu consegui estudar inglês desde novo, é muito por obrigação da minha mãe, ela me obrigou a estudar, eu não queria na época, graças a Deus, agradeço ela até hoje. Então eu queria fazer comércio exterior porque eu pensava em ter essas relações internacionais de compra e venda de mercadoria para o Brasil e para o exterior. Bom, naquele momento eu pensei, o que eu preciso nesse momento é aprender a trabalhar na área. Então eu fui arrumar um emprego na área de comércio como auxiliar de importação, assistente de importação. E naquele momento, pela primeira vez na minha vida, dos 17, no final dos meus 17 anos, quase fazendo 18, eu fui trabalhar nessa importadora, onde na época eu ganhava R$ 750. Para quem não sabe, em 2011 esse era o valor do salário mínimo, um pouquinho acima, dava cerca de R$ 30 acima do salário mínimo. Então eu ganhava um pouco mais que um salário mínimo. Estou dizendo que era justo ou não era justo, era primeiro emprego, não me importava tanto o valor em si, mas me importava que eu precisava aprender. Só que aí rapidamente o que a gente começa a perceber? Eu trabalhava 9 horas por dia, só que eu morava em São Leopoldo, a 1 hora de distância de Porto Alegre, que era em Porto Alegre o emprego, eu tinha que pegar o ônibus, o trem para ir, pegava o trem para voltar, e eu ganhava um salário mínimo na época. E eu comecei a fazer certas contas, eu tinha faculdade à noite, eu já não conseguia mais ter tempo livre para absolutamente nada, eu não conseguia me desenvolver dentro da empresa e eu estava lá ganhando um salário mínimo. Ou seja, muito rápido eu consegui ficar estagnado dentro daquela companhia. Bom, era uma companhia familiar, poucas pessoas, enfim. E aí, depois de alguns meses, eu tive uma conversa com a minha mãe e eu pensei, cara, eu preciso conseguir um emprego nesse momento que me pague mais. Só que na minha área era muito difícil porque as pessoas não iam me contratar com poucos meses de experiência na área para um salário que pagasse muito mais do que aquilo. Não ia fazer diferença. Então eu comecei a olhar para concurso público, porque eu via que os concursos de maneira geral, com nível médio, eu já consegui uma remuneração muito mais alta. Na época, o Banco do Brasil, o salário inicial ele estava na casa dos R$ 2.300, imagina, sendo que era 750 o mínimo. E aí tinha mais participação de lucros, tinha mais vale alimentação e refeição, que somados dava mais uns mil e pouco, ou seja, eu já sairia partindo de um salário de 3 mil e poucos reais, quando o mínimo não era nem bem 740, 730, ou seja, eu teria um ganho muito grande, eu multiplicaria minha remuneração por pelo menos vezes 4 ou até quase 5 com os PLRs, e eu iria reduzir a minha jornada para 6 horas por dia, de 9 para 6, sem contar as questões de trem que eu tinha que pegar o transporte. Então, gente, olha só. Naquela época eu pensei, pô, essa conta é muito fácil de fazer, vou começar a estudar. Gente, foi aí que começou a minha motivação.
eu já tive a escassez de tempo naquele momento. Eu ganhava pouco e eu tinha o meu tempo escasso. Então eu aprendi a valorizar a minha hora de estudo. Quando eu comecei a estudar, o meu foco principal nem foi o Banco do Brasil, ele acabou sendo INSS. E eu acabei me frustrando porque foi um primeiro concurso que eu fiz de modo muito errado. Eu não sabia como estudar. Na época, eu tinha que ir até uma sala para assistir de uma televisão, eram os famosos cursos telepresenciais, que hoje praticamente já nem existem mais, ou é presencial ou é totalmente online. E, inclusive, uma rede de escolas que quebrou da época. E, gente, eu comecei, errando demais na minha preparação, porque não tinha ninguém que orientasse naquele momento. Os canais do YouTube, eles tinham pouquíssimo conteúdo falando a respeito de motivação e orientação. Um dos poucos grandes gurus que eu conhecia na época, ele ajudava muito, mas era sozinho, então ele não tinha tantas informações, ele não provia tantas informações como é o caso que nós temos hoje. E aí, naquele momento, cara, ganhando lá um salário de R$ 750, eu saí da iniciativa privada, fui estudar para o público, eu comecei a entender que eu teria reais chances somente a partir do momento que eu desse o meu máximo. E demorou um pouco para cair essa ficha, porque eu fui fazendo INSS estudando mais ou menos pensando que eu estava bem. Quando eu cheguei na prova, eu fiz 42 questões de 60, foi meu primeiro concurso, e eu vi que eu estava mal, que eu tinha estudado mais ou menos, sem vontade, eu não tive uma preparação adequada, muito por minha causa e um pouco também pelo curso da época que acabou não sendo o suficiente, ele não era adequado o suficiente para prestar aquela prova e isso eu fui perceber anos depois. Aí, bom, passado mais ou menos um ano, já estudando, comecei a ficar muito ansioso porque eu não conseguia coletar nenhuma aprovação. Depois coletei mais reprovações em Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, mudei completamente a área, que foi um erro muito grande. E aí, depois de um tempo, eu decidi focar de fato no Banco do Brasil pela relação de número de vagas e possibilidade de ser convocado. E aí, naquele momento, gente, eu lembro que o banco não era uma coisa que me chamava, ainda que minha mãe ela fosse funcionária pública, eu nunca me via como funcionário de instituição financeira, olha como as coisas são. E não tinha nenhum Samuel da vida também falando para vocês, como é o caso hoje em redes sociais, dizendo quão o banco poderia ser, quão bom o banco poderia ser e como a minha carreira lá dentro ela poderia ser desenvolvida depois. Tudo eu fiz por conta e por vontade própria. Eu decidi comprar o curso, é claro que ela pagou para mim, graças a Deus, agradeço até hoje. A minha mãe, ela até hoje me manda o boleto da inscrição no Banco do Brasil, que foi, se eu não me engano, R$ 38. Ela disse que foi o boleto mais barato que ela pagou na vida inteira dela. E, bom, a minha aprovação, por fim, ela acabou vindo cerca de 1 ano e 8 meses depois que comecei a estudar. Porque o concurso do Banco do Brasil, depois que comecei a estudar, ele demorou mais ou menos uns 5 meses, 6 meses até sair o edital. Eu dei sorte naquele momento, porque o edital acabou saindo rápido. E eu tive uma preparação muito mais séria, porque eu já tinha colhido outras reprovações. Então, cara, a conclusão foi a seguinte. As minhas reprovações elas foram boas para o meu aprendizado, porque quando chegou o Banco do Brasil, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer para ser aprovado. Os cronogramas que eu criei, eles vieram da experiência das minhas outras reprovações e também de tudo que eu já tinha passado como concurseiro. E a minha bagagem de básicas ali, matemática, português, eu já tinha, né? Eu já consegui formar antes estudando. Aí fui pegar as disciplinas específicas. Fui lá pegar um pouco de atendimento, fui pegar conhecimentos bancários, atualidades e assim sucessivamente. E aí, finalmente, depois de 1 ano e 8 meses, eu consegui coletar minha tão sonhada aprovação no Banco do Brasil. Eu lembro até hoje que eu tinha levado o carro da minha mãe para fazer uma revisão em Porto Alegre e que a gente mora no interior, e eu tinha levado o carro dela para lá para fazer revisão, como eu estudava na Unicinos, e eu tava na frente da moça para fazer a saída do carro, para receber o carro para trazer de volta para ela, eu não tinha carro na época, eu tava com o carro dela, mas eu já tinha mais de 18 e dirigia, e eu lembro que eu tava na frente dela quando saiu o resultado oficial do Banco do Brasil, e eu abri um telefone mesmo, na época um telefone bem de entrada que eu tinha, assim, o mais básico possível para economizar dinheiro para minha mãe, para que ela não gastasse mais, sendo que ela já me mantinha em São Leopoldo na época, que é perto de Porto Alegre, e eu vi que o meu nome estava na lista de aprovados. Na época eu fiz 85% de acertos de uma prova múltipla escolha da Fundação Carlos Chagas, que foi uma prova mais difícil na época, e graças a Deus eu consegui coletar minha aprovação. Aí depois na sequência veio Caixa Federal, eu já estava pronto, passei na Caixa Federal também, fui convocado na Caixa Federal, acabei optando em ficar no Banco do Brasil, não me perguntem o porquê, eu já estava há muitos anos no Banco do Brasil quando eu decidi ficar no BB. Não foi nenhuma escolha racional, na verdade, foi muito mais emocional, que eu já tinha voltado para minha cidade também. E outra que eu já tinha empresa fora do banco, então já tinha uma renda extra além do banco e não necessariamente fazia nunca fiz essa conta muito de carreira, apesar dela ser fantástica, pelo fato de eu já ter outros caminhos fora da instituição. Mas basicamente, gente, essa foi a minha história, pura dedicação, pura vontade, pura determinação de conseguir conquistar o meu espaço, vindo de um momento que eu ganhava um salário muito ruim, tomava boa parte do meu tempo que não estava me levando a lugar nenhum. Então essa foi a minha motivação principal.
Essa foi uma das tantas motivações que me levaram a estudar, essa foi uma das tantas motivações que me manteve firme no processo. E sim, eu tive momentos de ansiedade, eu tive momentos de angústia, eu tive momentos que eu pensei em desistir para voltar para a área privada tentando ganhar um salário porque eu achei que já não era mais possível. Eu pensei também que concurso em determinado momento fosse comprado, mas depois que vocês enxergam o nome de vocês na lista de aprovados, tudo isso passa. E vocês pensam assim, cara, eu faria tudo de novo porque valeu a pena demais. A minha vida mudou, faz quase 10 anos que eu estou no banco. Eu sou uma pessoa extremamente feliz dentro da instituição. Eu tenho certeza que as pessoas que enxergam o banco da maneira correta e as pessoas que não fazem de tudo um ponto de reclamação ou se vitimizam, elas encontram muito sucesso não só no banco, mas em qualquer área da vida. Então, gente, essa é a minha história. Eu espero que de alguma forma ela ajude vocês. E se tiverem qualquer dúvida, é claro, mandem nos comentários que é sempre um prazer e uma honra responder a todos vocês. Ó, beijo enorme, um abraço apertado e a gente se vê no próximo vídeo.